e as que já se cumpriram, aí a gente passa para outro estudo que o Senhor for nos direcionando. Mas nesse primeiro momento, nós estaremos falando aí sobre essas profecias, para que você possa ficar atento, em nome de Jesus, a tudo que está acontecendo. Glória a Deus. Volta lá para o início, por favor. Eu falei sobre... passa para mim. Passa. Então, eu falei sobre o primeiro sinal, né, do retorno do Senhor Jesus, que são terremotos, fome, pestes e guerra. Mateus 24, abra sua Bíblia aí, para a gente poder ler o texto e você ficar atento, porque esse é um sinal de Jesus, que Jesus falou no livro de Mateus, que já se cumpriu e continua se cumprindo. Vamos lá, Mateus 24. A partir do versículo 3, diz assim, olha: o princípio das dores. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Olha o que os discípulos estão perguntando para ele. Quais são os sinais da tua vinda e do final dos tempos? Aí Jesus começa. Então Jesus lhes revelou, versículo 4: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha aqui, irmão. Eu falei isso semana passada, só para dar uma pincelada. Quando Jesus falou desses sinais, esses sinais aconteciam nos dias de Jesus. Um exemplo, terremoto acontecia no dia de Jesus, irmãos? Não havia terremoto, porque terremoto ele é uma combinação de vários componentes de atmosfera, de não sei o que, e placas tectônicas no fundo do mar, que desencadeia um terremoto. Então naquela época não havia terremotos. Hoje terremotos são praticamente normais. Você tem a China, que tem constantemente terremotos, você tem o México, você tem diversos países tendo terremotos constantemente, né? Então, essa profecia que Jesus falou para os discípulos é uma profecia que já se cumpriu, não vai se cumprir, ela já se cumpriu. O que acontece é que a intensidade vai aumentando dessas profecias. Então ele fala sobre isso, ele fala sobre terremotos, e ele fala sobre pestes, sobre fome, e haverá terremoto e fome em vários lugares. Aí eu te pergunto, como é que está essa questão da fome no mundo, irmãos? Como é que está essa questão da fome no mundo? Países com linha de miséria muito grande. Eu recebi um vídeo uma vez de um continente, eu não sei se foi africano, não lembro, das crianças comendo aqueles biscoitos assados no forno de barro. Já viram esse vídeo? As crianças comendo biscoito de barro na maior alegria, só que o biscoito era de barro, irmãos, que eles colocavam numa forma, botavam tipo num forno a lenha lá que eles faziam, e depois ficava pronto e as crianças começavam a comer. Então, são profecias que já se cumpriram e que continuam se cumprindo. Passa para mim, pode passar. Aí eu falei também sobre o segundo sinal do retorno do Senhor.
o surgimento de anomalias celestiais. E aí nós temos Apocalipse 6:12, não precisa abrir, que já está aqui. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o céu tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Aí Joel profetiza: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, terrível dia do Senhor. E aí o que pode passar para mim agora? O que eu expliquei a respeito dessa profecia, irmãos? Qual é o grande problema da gente que mora no Brasil? É que esses fenômenos naturais não acontecem no Brasil. Nós somos um país extremamente privilegiado, irmãos. Nós não temos terremoto, nós não temos tornados, nós não temos vulcão entrando em erupção. Esses fenômenos naturais não acontecem no Brasil, porque o nosso Brasil, ele é extremamente equilibrado na questão climática. Mas deixa eu te perguntar, as profecias têm que se cumprir no Brasil para a gente acreditar, irmãos? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, nos quatro cantos do mundo, profecias vão se cumprir em algum lugar. Agora, o que cabe a nós? Estarmos atentos ao que está acontecendo. Qual o grande problema dessa geração? Que ela fica muito tempo consumindo coisas na internet que não são importantes. E aí, ao invés de estar procurando reportagens sobre profecias bíblicas, para entender sobre a volta de Jesus, a gente está vendo outras coisas. E aí, com consequência disso, a gente não prepara o nosso espírito para se encontrar com Jesus. Então, eu comecei a falar sobre essas profecias de Joel e de Apocalipse, que estão se cumprindo em vários países do mundo. Eu botei aqui, para você que não estava aqui. Nos últimos anos houve vários momentos em que a lua ficou vermelha feito sangue. Você viu isso aqui no Brasil? Quem viu? Ninguém, irmão, que aqui não teve isso, lua de sangue. Mas você vê a lua um pouquinho meio avermelhada no verão, né? Um pouquinho, mas vermelha como sangue? Não. No Brasil não aconteceu, mas aconteceu em outros países. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue num período de 2 anos, em 2014 e 2015. Em 31 de janeiro de 2018 houve uma super lua azul de sangue, que ocorreu apenas uma vez na década, a cada 150 anos. Depois surgiu uma super lua de sangue de lobo, em janeiro de 2019. A profecia de o sol tornar-se negro também já ocorreu, e de fato, houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, e no Chile, 2 de julho, no mesmo ano. O cumprimento dessa profecia é evidente nesse fenômeno. Então você começa a entender, peraí, Deus está dando os sinais. Agora, quem precisa estar atento, irmãos? Somos nós. Eu já falei para vocês que naquela época, quando Cristo veio à Terra, quantos homens estavam acompanhando as profecias? 3 homens? E os outros? Foram todos pegos de surpresa. Muito pelo contrário, né? Eles até mataram o Filho de Deus, porque eles não estavam atentos às profecias. Então eles jamais... E Jesus, ele deixou-se conhecer para algumas pessoas. Uma delas é a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Quando ela fala para Jesus: nós estamos ouvindo que o Messias virá e nos revelará todas as coisas. E aí Jesus fala para ela assim: eu sou o que falo contigo. Entende? Para algumas pessoas ele se revelou. E aí ele fala para os discípulos assim: olha, bem-aventurados sois vós, porque o Pai escondeste dos sábios e dos ricos a respeito do Filho do Homem, e deu a entender aos pobres. Aleluia. Então ele se revelou, irmãos, mas para quem estava ligado. Amém, gente? Então, por que o pastor todo ano eu dou estudos de Apocalipse? Porque todo ano você esquece.
Esquece ou não esquece? A maior prova que você esquece é que só nesse ano de 2022 você já pensou quantas vezes em sair da igreja? Quantas vezes você já pensou em abandonar a sua fé? 300? Então, por que você pensou? Porque você não se ligou que Jesus está voltando. Então, todo ano, o meu papel como pastor é dizer para você: ó, se liga, Jesus está voltando. E o meu propósito é que você nem durma mais pensando nisso. Passa para mim. Aí o terceiro sinal que eu falei do retorno do Senhor: as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes esfriou. Texto, Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. O que é isso aqui, irmãos? Que Jesus falou que vai aumentar. O aumento de quê? Aumento de quê, gente? O aumento do pecado, irmãos. O aumento do pecado é um sinal da volta. Agora, sabe o que é engraçado, irmãos? A gente não consegue ver nas profecias da volta de Jesus ele apontando que haverá um mover sobrenatural do Espírito Santo. Não. Quando Joel fala assim, ó, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão sonhos, terão visões. Preste atenção na profecia que ele vai dizer, e sobre os escravos, e sobre as servas, e sobre todos. Por quê? Porque naquela época, só quem recebia o Espírito Santo era quem, irmãos? Quem, gente? Sacerdotes, reis, profetas. O Espírito Santo não era derramado sobre o povo. Então, o profeta Joel, ele está tendo uma visão daquilo que vai acontecer depois da morte de Jesus. Ele está dizendo, nos últimos dias, o Senhor vai derramar do Espírito sobre todos. Por quê? Porque todos não recebiam. Então, a partir de agora, todos vão. A visão que eu estou tendo é que não só os sacerdotes vão receber, mas eu estou vendo que até os escravos, todos vão receber do Espírito Santo. A profecia de Joel se cumpriu ou não? Sim, irmão, capítulo 2 de Atos. Pedro vai se levantar e vai dizer: o que vocês estão vendo em plena luz do dia não é embriaguez, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é que se cumpriu a profecia do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramará do Espírito sobre toda a carne. E o que vocês estão vendo é o derramamento da glória do Senhor prometida. Aleluia, gente. Então entenda uma coisa que Jesus está falando: o que está marcando a sua volta são sinais de comportamento do mundo. O mundo sinaliza para a gente a volta de Cristo. Vou falar de novo. O mundo sinaliza para a gente a volta de. Vou falar de novo. O mundo sinaliza para a gente a volta de. E por que a gente quer tanto ir para o mundo, irmãos? Por que tanta vontade em se relacionar com o mundo? Se o mundo cumpre um propósito, qual é? Sinalizar para a gente a volta de Cristo. Aumento de pecado. O aumento do pecado é tudo que se relaciona a pecado, irmãos. Mentira, pecado. Prostituição, pecado. Avareza, pecado. Glutonaria, pecado. Tudo que é pecado a gente está vendo numa escala maior se cumprindo. Porque o que Jesus falou, que por se multiplicar. Então, se havia 2 pecados, Jesus falou que agora vai ter multiplicação. Vamos lá? Se Jesus falou que tinha 2 pecados, agora tem? Porque 2 vezes 2 é 4. Então ele está dizendo, haverá uma multiplicação de pecados. E aí você está vendo nos seus olhos, na rua, as pessoas elas estão mergulhando. Aí entra uma profecia de Apocalipse: aquele que é limpo, limpe-se ainda mais, e aquele que é sujo vai se sujar ainda mais. Então nós temos visto como que o pecado está dentro das escolas,
O pecado está dentro das famílias, dentro das casas, imoralidade sexual, abuso sexual, menores de idade sendo abusados. A gente está vendo tanta coisa, homicídio, assassinato, é tanta coisa que a gente está vendo. E a terra está clamando, né? Você lembra quando Caim mata Abel? Como que Deus descobriu a morte de Abel? O que a Bíblia diz? Que o sangue de Abel clamava diante de Deus. Você está entendendo? Tudo que acontece no mundo chega diante de Deus, irmão. Então a gente precisa entender: está aumentando o pecado, as pessoas estão mais imorais? Estão. A imoralidade está dentro das casas, está no meio das famílias, a gente está vendo coisas absurdas. Isso não é para você ficar, ai, sangue de Jesus tem poder. Você tem que se ligar, caraca, olha isso aí. Isso aí é um sinal da volta de Jesus. Aí você vai ver aquela desgraça lá do Big Brother, que você gosta. Aí você vai ver o pai que fica beijando a filha como se fosse um casal. Então, é a família moderna, né? Não, é uma família que está apontando uma multiplicação de pecado, uma imoralidade pecaminosa. Relação sexual de pais e filhos, isso é abominável aos olhos do Senhor. Abominável. Isso aponta o quê? Multiplicação de pecados. Então a gente precisa entender que o mundo, irmãos, presta atenção. O mundo, o seu comportamento, ele manda sinais para a gente. Agora, você só vai pegar se você ficar ligado. Agora você fica aí na maionese, deixa a vida me levar, a vida levar eu. Aí você tem que tomar cuidado para onde ela está te levando. Então, o terceiro sinal que marca a vinda de Jesus, está lá, Mateus 24:12. O pecado está se multiplicando. E Jesus falou uma outra profecia que aponta para a volta dele, que a volta do Filho do Homem se dará. Primeiro, ele vai dizer como nos dias de Noé. O que se aconteceu nos dias de Noé, irmãos? Comia-se, bebia-se, casava. Ou seja, as pessoas estavam em busca dos seus próprios interesses. Estamos assim ou não estamos? As pessoas não estão mais individualistas, não estão mais egoístas. As pessoas não estão buscando mais, eu quero tudo para mim. Então isso marca. A segunda coisa, e se dará como nos dias de Ló. O que marca o tempo de Ló, irmãos? O que marca, irmãos, o tempo de Ló? Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de quê? Oi? Fala, gente. O aumento do pecado, a imoralidade sexual, a homossexualidade aponta para a vinda de Cristo. Porque quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, porque o homossexualismo havia dominado aquela cidade, a ponto daqueles homens desejar se relacionar com os anjos que chegaram ali. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. Então a partir desse momento, Jesus falou: um dos sinais que marca a minha vinda será como nos dias de Ló, o aumento da homossexualidade. O que está acontecendo, irmãos? Não é para eles assistir um vídeo e falar: ei, agora vamos processar esse pastor aí porque ele está ofendendo a gente. Não, isso é uma profecia bíblica. Está escrito, o Senhor mostrou para a gente. Olha, fica atento a esse sinal aqui. A gente tem marcha, a gente tem bandeira. Eles usam o arco-íris, gente, que representa a aliança de Deus com Noé, como um símbolo da sua bandeira. Sabe, a gente está vendo uma manifestação no mundo sobre isso. E o que isso aponta para a gente? Que Jesus está voltando. Então a gente tem que se ligar no que está acontecendo. Agora eu vou falar sobre o quarto sinal. Pode passar. O quarto sinal do retorno do Senhor: o surgimento de falsos. Mateus 24, do 4 ao 5. Está escrito. Se você quiser abrir, você abre para acompanhar. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em quem, meu irmão? Em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Há muitos. Irmão, pelo amor de Deus,
Se você falasse para mim assim, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu estou pedindo a Deus uns dons aí diferentes. Fala um dom para mim, pastor, para eu buscar. Eu vou te falar dois para você buscar nesse tempo. Primeiro, o dom do amor, porque está escasso. As pessoas não estão amando, elas são manipuladoras. Que isso, pastor? Elas querem coisas para elas, então elas dizem que amam, mas na verdade elas manipulam. Segundo, o dom de discernimento de espíritos. Paulo vai dizer: experimentai se os espíritos são de Deus. E a gente não consegue fazer isso. Vem um cara falando em nome de Deus, a gente aleluia. Quantos já apareceram, irmão, falando em nome de Deus, porque a gente acha que é só um Henrique Cristo, né? Henrique Cristo, e aquelas cantoras dele lá, Henrique Cristo, mais desafinada do que o pastor, Henrique Cristo. Horroroso aquele coral dele. Oh meu pai, oh meu pai, oh meu pai. Não é esse não, irmão. Aquele ali também é um comédia. Mas ele está dizendo que muitos virão em meu nome. É porque aquele ali é escrachado, né? Mas é aquele que vem de terno e gravata. E aquela que vem com o saião até embaixo. E aquela que marcha e roda do mistério que tu, meu Deus, ó, chega, me arrepiei com essa marcha. Irmão, até no estádio, com 85 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo cantando, tu se arrepia. Duvido tu não se arrepiar quando eles começam assim, né, Mateus? Botafoguense ali com inveja já. Torcida do Botafogo 10. Eu estou falando sério. Ó, aqui, fala que você não se arrepia quando virada do ano, Roberto Carlos entra com aquele terno dele alinhado. Ele pega aquela rosinha aqui, ó, a rosinha, ó. Quando ele solta, quando eu estou aqui, eu vivo. Aí joga a rosinha, ó. Ah, irmão, velho. E a galera dos Backstreet Boys aí? Do KLB. Peguei agora com a geração, tá, KLB? Restart, a calça colorida, meu Deus. Verde, amarela, azul, vermelha. Que quando Justin Bieber, a minha geração é a geração do Michael Jackson, irmão, né? Michael Jackson é a nossa geração, né? Madonna, Michael Jackson. Não, Madonna deve estar com uns 80 anos já. Então, preste atenção aqui. O que eu estou querendo dizer para você? É que a nossa alma, ela é emotiva, irmãos. A alma, presta atenção. O homem, ele é adotado de tricotomia, não é isso? Espírito, alma e tem essa carcaça aí que você tem maior vaidade. Isso aí. Ela só tem um objetivo: carregar a alma e o espírito. Porque a hora que a alma e o espírito saem, o que acontece com ela, irmão? Decomposição. Em 24 horas você vai ver que você não é tão bonitinho assim. E se teu espírito pudesse ver o teu corpo, tu ia falar: meu Deus. Você está entendendo? Então a sua alma, presta atenção, ó. A carne, o corpo, a única função dele é carregar a alma e o espírito. A alma é o centro das emoções. Tudo que você sente, alegria, tristeza, paz, felicidade, está na alma.
Quem vai passar pelo julgamento? Quem vai passar pelo julgamento, irmão? A alma, não é o espírito, porque o espírito representa vida. Então o espírito, no momento que você morre, ele volta para Deus, porque ele é o fôlego de vida. Pegou essa? Ruá, fôlego de vida. Está lá quando Deus fala para Adão, e Deus soprou, ali foi ruá, fôlego de vida. Então o ruá volta para Deus. E a tua alma? Julgamento. A alma será julgada. Então presta atenção, se você não for uma pessoa espiritual, você é dominado pela alma. E quando você é dominado pela alma, você não consegue discernir quem é de Cristo e quem não é. Você não consegue perceber, porque tu chega no ambiente, aí o camarada está assim, ó: o Senhor, em nome de quem? E em meu nome, e virão em meu. O Senhor está me dizendo o CPF 977-077-00. Fabiana, está aqui? Irmão, a tua alma, acontece o que com ela na hora? Meu Deus, sou eu! É o meu. Eu sei todos os meus documentos de cabeça, irmão. Todos. Se falar qualquer número do meu, isso sou eu. Aí o que acontece com você na hora, a tua alma? Sou eu. Oh meu Deus, sou eu. E aí, você pode reparar que eles falam o teu nome, o nome do seu CPF, e fala assim, no final: Deus está te dando uma grande vitória. E acabou. Ué, que vitória é, irmão? Fala para mim. Pelo amor de Deus. Então, você precisa entender, olha aqui, nos últimos tempos, eles vão vir falando em nome de Deus. Agora você precisa discernir quem é de Deus e quem não é. Você sente Deus aqui? Como é que você sente Deus aqui? Como é que você sabe que é Deus que está movendo aqui? O que diz para você que é Deus que está movendo? Não é tua alma não, irmão? Será que não é tua alma não? Aqui, como eu, pastor, sei que você sente Deus? Pegou agora para você, não pegou? Não é quando você dá um chilique. Não, isso para mim é chilique. Eu já ensinei aqui na igreja. Quando o Espírito Santo move, o que eu posso fazer? O que eu quiser, irmão. Você não vê aqui o pastor? Por quê? A minha alma está em êxtase. Estou diante de Deus, pô. Agora, o Espírito de Deus mandou fazer isso. O irmão Eldo uma vez, fui pregar num lugar, irmão. Levei o irmão Eldo e a Fernanda. Para quem não sabe, o irmão Eldo batia uma corimba. Só baixava a cabeça para a vovó. Ele era do mundo. Jesus salvou, glória a Deus, né? Aleluia. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Falei: Eldo, eu vou pregar lá em Nilópolis. Vamos comigo, você e a Fernanda. Tô lá, né, irmão? Esperando a minha vez de pregar, né? Sentado na tribuna. Daqui a pouco começou, irmão. A batidada lá. Meu irmão, aí começou, né? Irmão, daqui a pouco o Helder. Aí eu: o que ele está falando, Jesus? Mas eu tô ligado, né, irmão? Daqui a pouco eu vi um demônio em um. O demônio girando. Eu já te vi, diabo. É demônio. Tô ligado. Daqui a pouco ele não aguentou e veio: pastor, Deus não está aqui não, pastor, está todo mundo demoniado, pastor. Pastor, que senhor vai... Pastor, está todo mundo com demônio aqui, pastor, isso aqui não é Deus não. E aí, irmão? Pode, pastor.
alguns movimentos. A igreja toda. Só a gente que não estava rodando. E aí, irmãos, aqui, mas não está todo mundo falando em nome de Deus, irmão? Aí a pergunta que eu fiz para você: quando que eu sei que você está sentindo Deus no ambiente? Não é no ambiente, é o fruto que tu manifesta depois. Porque aqui no ambiente a tua alma pode sentir o que você quiser, alegria, tristeza, paz, mas quando eu sinto Deus, o meu fruto depois é fruto de uma pessoa que está conectada em Jesus. Aí o jovem chega em casa, cara, eu achei fantástico. Tem um menininho, um coleguinha deles, que está vindo aqui na igreja. Ele abandonou os pais na igreja dos pais, mano. Ele falou para os pais: a minha igreja é a SEAB agora, não vou mais para a sua igreja. A missionária estava me contando. E os pais estão como? Não, tá errado, ele tem que acompanhar a gente. Ele falou: não vou mais para aquela igreja, eu gosto da SEAB. Aí o pai e a mãe nunca tinha visto o filho fazendo algo. O quê? Orando. Está o menino no quarto lá, Senhor, papapá, todo fervoroso. O pai fechou a porta e falou: deixa ele na SEAB. SEAB tem alguma coisa diferente lá. Não tirei da SEAB, mas não, deixei da SEAB. Vou falar de novo. Não é o que você manifesta aqui, é o fruto que tu manifesta depois. Então, a maior certeza de que você sente Deus é o quanto você manifesta de arrependimento, de quebrantamento, de transformação depois. Agora, pastor, pegou, porque eu não tenho mudado não. Então deixa eu te dar um recado. Você está sentindo outra coisa. E cuidado com o que você está sentindo, que o fogo vem de baixo. É sério que eu estou falando. Não estou brincando, o fogo não vem de cima, vem de baixo. Quando você fala assim, ó, eu sinto um fogo subindo por baixo, é o diabo, é um demônio que... Irmãos, pelo amor de Deus, eu lido com o mundo espiritual, não é de hoje. Uma das entradas espirituais é a sola do pé. Então cuidado com esse fogo que você começa a sentir pelas pernas. É espiritual, repreende, não deixe te dominar. Fala, a pastora quer contar uma experiência. É estudo bíblico, tá, irmãos? Se alguém quiser falar. Graça e paz, irmãos. Então, tem uma jovem aqui na igreja, agora ela é jovem. Isso me marcou muito também a forma que ela conduziu, a maturidade que ela teve e vergonha nenhuma. Ela disse que estava um ambiente, né, profético na igreja, e uma pessoa foi nela e começou a ministrar nela, e ela começou a sentir esse tipo de fogo, e ela na mente dela falou: Senhor, isso não é o Senhor, mas me dá um sinal. Se isso não for o Senhor, manda uma pessoa vir aqui repreender isso, que isso parece um engano. Pela análise que ela fez ali rápida, aí ela foi e fez essa oração, falou: Senhor, pede para alguém vir aqui. Isso tudo na mente dela, ela orando, pede para alguém vir aqui. Aí na época foi uma pessoa nela, tá nem aqui ela foi, né, ele botou a mão nela e falou assim: espírito do engano, olha isso, que pontual. Ela botou a mão nela e falou: espírito do engano, eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe o que ela fez? Ela não ficou triste não, ela falou: glória a Deus, obrigado, Senhor. Então, isso marcou a minha vida, porque ela aprendeu, o que o pastor está fazendo é trazer entendimento para a igreja, né? Quando nós sentamos nesse lugar e temos um coração para aprender, ele é o meu pastor e está me ensinando, depois eu manifesto isso que eu aprendo. Então ela conseguiu identificar, discernir por causa do aprendizado, e ela teve essa experiência que me marcou muito. E ela é uma jovem, né? Então, se isso acontece com você, o que você faria? Se alguém vai em sua direção e repreende dessa forma, como que você reagiria? Então, o que eu percebo é que Deus está nos ensinando e nos amadurecendo para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo.
e não sentir, ser pessoas sensitivas, almáticas, que fica triste, fica chateado por uma condução, por uma forma, e aquilo que é mais importante, que está no fundo, que está na base, a gente acaba não percebendo, não entendendo, não avançando. Amém? Amém, gente? Passa para mim, por favor. O quinto sinal do retorno do Senhor, a restauração de Israel. Mateus 24, do 32 ao 33. Aprendei, pois, da figueira, a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Mesmo Gente, esse detalhe aqui eu vi agora. Eu não tinha me atentado para esse detalhe aqui. Porque né, tem hora que solta uma palavra diante dos olhos. Olha isso. Aprendei, pois, da figueira. Quem é a figueira? Quem é a figueira? Aqui que Jesus está falando. Israel, irmãos. Quem é o relógio do mundo? Israel. Não é o nosso Israel não, irmão. É Israel, o país de Israel. Ele é o relógio profético do mundo. Você sabe disso, amém? Já te ensinei isso uns 50 milhões de vezes, irmão, pelo amor de Deus. Israel é o relógio profético do mundo. Jesus está dizendo: ficai atento em Israel, a figueira, porque quando já o seu ramo se tornar tenro e brotar folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Muitos que creem no Senhor sabem que os tenros, ramos e folhas da figueira se referem à restauração de Israel. Quando Israel foi restaurado, o dia do Senhor estará próximo. Israel foi restaurado em 14 de maio Obviamente, essa profecia do retorno do Senhor foi integralmente cumprida. Israel passou por diversas opressões de governos. Vocês lembram, né? Foi Babilônia, depois Império Medo-Persa, depois os persas, depois os gregos. Depois dos gregos vieram os romanos, gente. Gente, vocês não lê Bíblia não? O sangue de Jesus tem poder na tua vida, hein? Vieram os romanos. E aí, a profecia de Jesus foi: quando Israel for restaurada, ficar ligada, porque o Senhor está E aí Israel foi destruído o templo, lembra? Jesus profetizou que ia ser tudo destruído, e Israel perdeu a sua identidade, o povo ficou disperso, Jerusalém foi destruído, tudo foi acontecendo, e Israel parou de ser um estado, ele foi destruído, acabou. Só que em 1948 Israel volta a ser um estado. Pum. E o que mais é chocante é que o último governo americano, Donald Trump, que significa trombeta de Deus, ele pega Jerusalém e faz Jerusalém se tornar o quê? A capital de Israel. Então, as profecias sobre a restauração de Israel já se cumpriram. Isso aponta que o Senhor está mesmo Quem sabe não é agora. Estou todo arrepiado, irmão. Isso aqui, gente, é para a gente ficar ligadíssimo no Senhor, ligadíssimo na sua palavra, ligadíssimas a todos os sinais, porque Jesus está voltando, igreja. Isso, gente, pelo amor de Deus, isso não é uma brincadeira. Os sinais estão todos diante dos nossos olhos. Jesus profetizou há 2022 anos atrás.
E tudo que Jesus profetizou está se cumprindo. O que você tem que entender, irmão? Que Jesus está vindo buscar a sua igreja. E nós precisamos nos preparar. Eu já falei isso em outro momento. Se Jesus não voltou ainda, é porque Ele está nos dando tempo de nos prepararmos. Então use esse tempo para se consertar. Use esse tempo para buscar a presença do Senhor. Use esse tempo para separar a sua vida. Separa a sua juventude. Guarda o teu coração. Se mantenha puro, santo diante do Senhor. Limpe seu coração, limpe sua mente, limpe a sua boca. Pare de falar das pessoas. Para de pensar coisas que não deve. Para de deixar brotar do seu coração raízes pecaminosas. Arranca isso tudo de você. Se limpa, se purifica. Por quê, irmãos? Porque é isso que precisamos fazer enquanto Ele não voltou. Porque depois que a trombeta tocar, meu irmão, aí você vai querer conversar com Deus sobre a sua preparação. Sendo que você está diante de uma igreja, de um pastor que constantemente adverte você. Prepara a tua alma, meu irmão, para te encontrar com teu Deus, porque Ele vem. Passa para mim. O sexto sinal do retorno do Senhor, a divulgação do Evangelho aos confins da terra, está registrado em Mateus 24:14. Percebe que tudo que eu estou falando nessas 6 profecias está só em Mateus 24. Ainda tem outras profecias que eu vou trazer para a próxima quarta-feira. Aí eu vou falar de outros sinais, mas essa está só em Mateus 24, que é o Sermão do Monte, onde Jesus senta com os discípulos e começa a falar dos sinais da sua vinda. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Cara, desceu um negócio aqui para mim aqui agora. Jesus, será que é isso? Eu vou falar, tá, irmão? Mas aí você analisa aí. Não vai falar, pastor, está pregando heresia. Pelo amor de Deus, você é um ser pensante. Pelo menos ouve o que o pastor está falando e vai buscar informações. Eu sou cristão desde os meus 14 anos de idade. Eu me converti a Cristo com 14 anos de idade. Eu pelo menos congreguei em 3 igrejas diferentes. Uma eu fiquei 18 anos. A segunda eu fiquei 1 ano, fui morar em Goiânia. Lá em Goiânia eu fiquei 2 anos e meio numa outra igreja. E depois eu vim para cá. Sabe quando eu ouvi o Evangelho do Reino? Sabe quando? Há 7 anos atrás, quando eu estava dentro da sala do seminário teológico da igreja que eu congregava, e eu ouvi o Senhor falando aqui no meu ouvido: é chegado o reino dos céus. Os irmãos que já participaram do Integra sabem o que eu estou falando. A partir daquele momento, eu fiquei 3 meses dentro de casa, estudando os evangelhos. Livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Eu fiquei 3 meses estudando só esses 3 capítulos, entendendo o que é o Evangelho do Reino dos Céus. Por favor, reflita no que eu estou dizendo. Nós ouvimos muitas pregações, nós ouvimos muitos evangelhos ou evangélicos pregando um evangelho que nunca foi o evangelho do reino de Deus. E o Senhor está dizendo o seguinte aqui, ó: e este evangelho, qual evangelho? Do reino será pregado no mundo. Cara, pelo amor de Deus, eu estou ficando doido aqui nesse altar agora. Cara, eu estou arrepiado. Você sabe por que Deus me trouxe para Saracuruna? Desceu agora, irmão. Porque vocês não conheciam o evangelho do reino. Cara, eu estou ficando doido aqui, eu estou falando sério. Vocês ouviram a pregação de um evangelho que não era do reino de Deus. E agora Deus trouxe alguém para anunciar para vocês o evangelho do reino.
porque esse evangelho do reino terá que ser pregado no mundo inteiro. Deus está levantando nos 4 cantos da terra homens e mulheres cheios da presença dele, que vai pregar o seu santo evangelho, um evangelho puro, santo, genuíno. E mano, o evangelho de Jesus não se resume na frase Jesus te ama. O evangelho de Jesus não se resume na frase Jesus quer te salvar, porque foi isso que a gente ouviu a vida toda. O evangelho de Jesus é uma construção de uma mentalidade que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali está toda a essência da vida cristã. Cara, talvez seja uma loucura que eu esteja falando aqui agora, mas se você tem o Espírito Santo aí dentro de você, ore. Eu confronto e desafio você a orar, porque Paulo já pregou lá no livro de Efésios dizendo: o evangelho que pregaram para vocês foi um evangelho deturpado, mas eu vim pregar um santo evangelho para vocês, não por manipulação humana, nem por persuasão humana, mas no poder do Espírito. Evangelho, cara, que revelação doida. Eu vou ter que chegar em casa e orar e mastigar isso, irmãos. Não é doido isso, Mateus? Não pegou? Eu tô aqui, doidão, porque eu sei que Deus vai me levar a algum lugar para me entender melhor sobre isso. E não se sinta ofendido não, irmão. Quando você se ofende é porque você está muito vivo, porque quem está morto já não se ofende mais, mas quem está vivo se ofende. O que esse pastor está dizendo? Eu estou dizendo para você que Deus está levantando nos 4 cantos da terra, e Saracuruna faz parte dos 4 cantos, meu irmão. Talvez nós somos os confins da terra, mas chegou até aqui o evangelho do reino de Deus, um evangelho pregado no poder e na unção do Espírito. Já estive em outros lugares. Alguém pode declarar isso aí? Não há lugar melhor, meu irmão, não há.